Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, sejam muito bem-vindos ao Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade, acerto e análise. Sim, aqui você descobre quem tá falando a verdade, quem tá falando a mentira. E eu quero te fazer um convite logo de cara. Que tal passar 2 dias inteiros comigo presencialmente para trabalhar a tua postura não verbal, a tua linguagem não verbal? Você sabia que muitas vezes o seu discurso, a tua venda, a tua reunião, a tua postura como líder, você quanto uma pessoa que quer ter uma marca pessoal no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, tanto uma marca profissional quanto pessoal, muitas vezes você não está adquirindo confiança e respeito por conta que você não sabe se portar dessa maneira da linguagem silenciosa com aquilo que você está dizendo. Outra coisa que você pode aprimorar demais é a comunicação. Todas as habilidades, se não tiver o poder da comunicação, elas viram água. Por quê? Porque a comunicação ela liga todas as tuas expertises. Não adianta você ser o melhor se você não souber se comunicar de forma magnética. E por último, se você não souber fazer isso, virar um produto na internet, virar um site de relevância, um canal social como um LinkedIn, um Instagram, um TikTok, um YouTube, você vai ficar invisível. Então chega de ser invisível, venha participar do Mestres da Persuasão. A gente vai trabalhar tudo isso dentro de sala. Eu vou trabalhar junto com você e vou analisar o seu discurso, eu vou analisar o seu perfil e dar ali o meu feedback real ali na hora. Para saber mais, clique aqui, ó, escaneie o QR Code ou aqui no primeiro comentário fixado tem o link lá, beleza? Dito isso, agora sim, vamos analisar quem? Erika Kirk. Você, se não for de outro planeta, deve saber o que aconteceu com o Charlie Kirk. Charlie Kirk era um ativista conservador que pertencia ali a uma organização chamada Turning Point USA, ou seja, o ponto da virada americana, porque ele sentiu, muitas pessoas sentiram que o mundo estava indo por um lado muito progressista, muito woke, com a relativização do que era correto, do que é errado, do que é crime, do que não é, do que é belo, do que não é, as blasfêmias, os ataques contra as instituições, contra a família, contra aquilo que existiu desde os tempos imemoráveis até aqui, ou seja, não há um clã, não há uma tribo que não cultuasse a família, que não cultuasse os seus patriotas, aqueles que lutaram para conseguir manter aquela unidade, os seus descendentes, a cultura familiar, a cultura daquela própria pátria, de você ter ordem em cima daquele povoado, ou seja, não relativizar o crime, não relativizar, não segregar, como estava acontecendo demais, ou seja, tudo aquilo que levantava-se as bandeiras, até hoje, né? Somos do amor, pregando o ódio. Somos da inclusão, pregando a segregação. Somos das pessoas que incluem justamente fazendo com que as pessoas se separassem. Estava muito claro isso, tanto é que esse pêndulo está voltando e voltando numa velocidade muito importante. E o Kirk era um cara que incomodava desde os seus 18 anos, ele ia no campo das ideias, ele percebeu, assim como no Brasil, em todas as partes do mundo, os jovens estão sendo doutrinados dentro das escolas, dentro das universidades, com um tipo só de ideologia e treinados a não ouvir o outro lado, mas odiar o outro lado. Tanto é que você vê aqui no Brasil, quando você vai dialogar, o que eles falam? Recua, fascista, recua. Ou seja, não há diálogo. Há a exclusão, onde dizem que há a inclusão. Há a segregação, onde dizem que há a união. Há a violência, onde se diz que há o amor. E isso está muito claro. As pessoas estão abrindo seus olhos, suas mentes para isso. E ele fazia isso de uma forma muito didática, indo nos campos das universidades, debater, discutir, inclusive, cara, você não tem ideia o contorcionismo que as pessoas fazem para colocar palavras sexistas, machistas, homofóbicas dentro do discurso do Kirk. E é uma grande mentira. Eu pesquisei todas essas falas. Por exemplo, dizem que ele era homofóbico. Por quê? Pegaram uma frase dele assim, pegar exatamente como está. Eu não concordo com o seu estilo de vida, mas acredito que você não deva se apresentar somente com base na sua sexualidade, porque isso não é a totalidade de quem você é. Você entende isso? Ou seja, para que você vai se resumir à sua forma de sentir prazer?
Por que você vai colocar isso como a principal bandeira e não colocar os seus méritos, as suas capacidades, aquilo que você consegue transformar, aquilo que você é em todos os outros âmbitos? Por que essa bandeira tem que estar na frente? Ou seja, ele não está dizendo eu sou contra, eu só estou dizendo que por que essa distorção de colocar pessoas dentro de caixinhas de tipo, esse aqui são negros, esse aqui são gays, esse aqui são periféricos, esse aqui são mulheres, esse aqui são... E aí você vai separando como se a pessoa só fosse aquilo. Toda ela resumisse na cor da pele, na sexualidade, na quantidade de grana que ela tem. Enfim, isso é o que foi discutido e era amplamente discutido nas tendas do Kirk. Ou seja, ele trazia para o campus essas situações. Por que fechar vocês em quadradinhos? Por que vocês não podem ter essas características? Como eu disse, preto, branco, mulher, homem, cis, trans, gay, hétero, enfim, periférico ou não, velho ou novo, mas você não se fechar como, você tem essa característica, então você tem que comprar todo o resto. Então, o comportamento, o financeiro, o político tem que estar todo fechado junto com essa sua característica. Essa era a discussão. E quando ele criticou a Michelle Obama, acho que é Michelle, né? Michelle Obama, ele disse, essa mulher não tem cognição mínima para entrar nesse debate. Aí falaram o quê? Olha, ele fala mal de mulheres, ele fala mal de negras. Não, ele falou da Michelle Obama, que casualmente é negra e é mulher. Mas as pessoas acreditam que quando você critica ou quando você debate com aquele tipo de pessoa característica ou até com a sua sexualidade, você está discutindo com a pele e com a forma de prazer. Olha que loucura! Eu não estou discutindo com a pele e com a forma de prazer, eu estou discutindo com a tua moral, com a tua ética, com a tua concatenação. Só que, de novo, né, o binário, ele não consegue ver uma coisa dessa. Por quê? Nossa, mas desse lado tem uma mulher negra, então eu tenho que atacar o outro lado. Ele não, mas esse lado é um branco, esse lado é um negro, então eu vou ficar desse lado. Mas é esquerda, direita, então eu vou pegar a hashtag aqui e vou falar que são extremistas todos aqueles que discordam de mim. Você entende? Então, é difícil. Esse papo, esse prólogo, inclusive, já não está sendo entendido por muitas pessoas. Muitas pessoas. Não falam, mas peraí, ele não concorda com o estilo de vida daquele cara que ela... Ele. E nem para aqueles que lhe cercam. Mas isso não está dizendo que ele está botando essas pessoas à margem. Pelo contrário, aquilo que você exalta, que você tem orgulho de ser, não necessariamente, e pessoas sadias, não implicam em odiar o outro lado. Então, por exemplo, você vê o Mazzi, né, o Breno Mazzi, acabou de fazer uma postagem no perfil dele, o rapaz que primeiro desbloqueou um iPhone no mundo, fica naquela primeira, foi primeiro ou segundo, mas eles ficaram juntos ali. Eu aposto que ele foi o primeiro a desbloquear o iPhone no mundo. Ele disse assim, eu tenho orgulho da minha família. E aí falaram para ele, nossa, mas você é contra os gays, então, que não tem uma família tradicional? Não, ele não falou nada disso. Ele só falou, eu tenho orgulho da minha família. Você ter orgulho de alguma coisa não indica que você tem ódio de outra coisa. É isso que as pessoas não entendem. A salvação é do ser humano, não da tua cor de pele, não da sua sexualidade. Não tem nada a ver com isso. Ricardo, mas existem pessoas... Sim, existem pessoas burras em todos os lados, em todos os âmbitos. Então você não pode pegar uma e pegar essa e transformar isso daqui numa regra. E é isso que ele trazia para dentro das universidades, ou seja, a discussão. Tanto é que ele não dizia, eu estou certo. A cabana dele era, prove-me que eu estou errado. Prove-me que eu estou errado. Vem debater, venha debater. E eles prezam muito isso, né? A segunda emenda, onde eles dizem assim, todo cidadão tem o direito de se expressar, tem o direito de pensar, tem o direito de escrever as suas ideias, tem direito de ter uma imprensa livre, as ideias livres, simples assim, desde que não esbarre naquilo que já é crime. Tem muita gente falando no Brasil, não, mas a internet não pode ser uma terra sem lei, mas ela não é. Ela não é e nunca foi. Aquilo que você faz na internet é uma pessoa que faz, é você que faz, você está embaixo do Código Civil, do Código Penal. Então não é porque você colocou na internet que você está livre de cometer um crime. Saca? Só que as pessoas estão traduzindo isso para censura prévia, para um lado pode falar, o outro não, e foi o que aconteceu com o Charlie Kirk. Ele foi
inclusive extremamente emblemático, né? Com um tiro na garganta. Eu vou calar aquele que eu discordo. Vai lá e disputa com ele, porque as universidades, por muitas décadas, ouviram só um lado e o outro lado não poderia ser ouvido. Até hoje é assim. Você vê que quando alguém busca o contraditório, ele é calado. Aconteceu isso com o Vilque Leão. Expulsaram ele porque ele tinha ideias contraditórias, contrárias. Simples assim, não o deixaram mais falar. Isso não é democrático, isso não é soberania. Por isso que eu falo, depois de George Orwell, a gente, né, do 1984, a gente vê o quanto que a mídia, o quanto as pessoas, o quanto que políticos utilizam-se de palavras bonitas, regular, para censurar, o ódio travestido ali de amor, e assim sucessivamente. No próprio livro, o Ministério da Verdade mentia, o Ministério da Paz fazia guerra. Então as pessoas, elas usam palavras, por exemplo, soberania para defender a ditadura, democracia para calar o outro lado. Só que assim, muitas pessoas estão acordando, muitas pessoas estão percebendo. E aquelas que muitas vezes estão percebendo, mas foram doutrinadas por muitos anos e muitas décadas, até por referenciais que elas amavam, referenciavam, que eram seus professores, até os seus amores mesmo e tudo mais, elas se sentem muitas vezes perdidas e não querem largar esse estandarte do qual elas seguraram por muito tempo, porque dá uma decepção. Então, em vez de eu encarar a dor da decepção, encarar a dor do contraditório, eu saio correndo, eu deixo de seguir, eu deixo de consumir. Pelo amor de Deus, eu estou percebendo que há uma lógica, mas aí eu vou ter que dar a mão ao palmatório e falar, puxa, eu errei, eu fui enganado, eu fui ludibriado, eu fui manipulado, eu fui persuadido. E aí, às vezes, essa dor, ela é menos do que a dor do engano. Então, ela prefere continuar enganada, porque dói menos do que essa dor do contraditório, daquilo que, muitas vezes, aquele estandarte era um estandarte construído sobre nuvens, sobre poeira, sobre areia. E a gente vê muito isso. E aí, para justificar ainda o assassinato, o ódio, tipo, não, mas foi ele que provocou, como se a vítima tivesse culpa. Então tome cuidado, porque quando você diz isso, você está chancelando os maluquinhos de falar assim, então ela mereceu ser espancada pelo seu marido porque ela deu motivo. Ela mereceu ser assediada porque ela usou aquele decote. Ela mereceu ser importunada porque ela saiu sozinha com as amigas à noite. Então você está dando esse salvo-conduto quando você diz uma coisa dessa. Que o outro pode ter sido violentado porque ele provocou, quer dizer, ele provoca com as palavras, e mesmo que aquela mulher dentro de casa, e mesmo que ela saia de minissaia, e mesmo que ela saia sozinha, há um provocar? Pode ser, para o maluquinho há, mas ele não tem direito de escalar essa provocação a outro nível. E é isso que muitos estão dizendo um salvo-conduto que sim, que essas pessoas mereciam morrer. E desejando o ódio de outras ainda, e a morte de outras ainda. Então toma cuidado, porque muitas vezes você está construindo o seu próprio calvário, a sua própria sepultura, quando você propaga uma situação dessa do não falar, do não escutar, do não discutir. E isso é muito perigoso para você mesmo. E aí, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver um funeral de mais de 5 horas, onde foi televisionado para o mundo inteiro, onde as pessoas mais importantes dos Estados Unidos lá estavam, e foi um choque, e ainda reverbera, e ainda vai reverberar por muitos anos, no mínimo, por muitas décadas. Ele virou um mártir, ele virou um daqueles que vão estar escrito ali nas histórias dos Estados Unidos e do mundo. Morreu pelo ódio, morreu pelo justamente as pessoas perderem a capacidade de discutir, de conversar, de lutarem pelas suas posições, acabando com o emissor. Então aqui quem a gente vai ver? A gente vai ver a viúva, vamos ver a viúva, mas a gente também vai ver a defensora da mensagem, a defensora da organização, a defensora das ideias e aquela que vai continuar segurando esse estandarte do contraditório, do falar, da família, da proteção, respeitar os seus antepassados, venerar os patriotas, os pais
que construíram aquela civilização, aquela que quer manter o que é bom para os próximos, conservar o que é bom para os próximos, incluir, conversar. É isso que ela vai manter agora nesse estandarte aí que ela vai carregar e a gente vai ver isso. Então a gente vai ver um pronunciamento, como eu disse, não só de uma mulher, ou seja, da viúva, mas também de uma figura que representa essa organização, que representa esse movimento e que representa essa ideia. E se você discorda disso tudo, discuta, traga para o âmbito das ideias, traga para o âmbito, como já dizia Platão, como já dizia Sócrates, traga para o parto das ideias, né? Traga para a maiêutica, né? O parto das ideias, trazer à luz as ideias, como já dizia Sócrates. Cara, 500 anos antes de Cristo, traga para esse modelo, venha discutir aquilo que você acredita, que é muito salutar, Não existe uma única verdade, não existe um único dogma. Traga e abrace aquele que você acha que tem mais sentido. Simples assim, sem precisar destruir o outro, atrapalhar o outro, excluir o outro. Deixe que os outros também falem aquilo que eles pensam. Vamos botar aqui o fone de ouvido e vamos começar essa análise. Beba água, beba muita água. E vamos ver aqui o pronunciamento da Erika Kirk, ou Kirk, no funeral aqui do seu marido, cara. E de novo, como eu disse, né? Ela está sendo várias personas em uma só. Ela tem uma persona arquetípica ali, ela tem a mulher, ela tem a CEO da organização, que depois ela declara que ela vai continuar promovendo esses debates nas universidades, que eu acho que deveria ser feito muito aqui no Brasil, que você vê que um lado não deixa, não há o debate, não há o livre pensar, há um monopólio de ideia, há uma ditadura de ideias. Então você vê claramente, né, quem quer uma ditadura e quem quer uma democracia de fato, e não na semântica das palavras somente, né? Bora lá? Atenção, mas peraí, passa a vinheta aí. Chegando aqui depois da vinheta, lembre-se, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante você fazer os 5 passos. Quais são, Ricardo? Primeiro, veja se você está inscrito no canal. Muitas vezes, por falta de atividade, o YouTube tira a tua inscrição. Eu já vi muitas pessoas reclamando que acreditavam que estavam inscritas e não estavam mais. Então, inscreva-se, é grátis. Depois, habilite as notificações, é grátis. É só você clicar no sininho. Só isso te faz ser habilitado para receber os próximos vídeos? Não. Você precisa se tornar relevante para o YouTube. O que eu faço para me tornar relevante para o YouTube? Se você deixar rastro. Como? Dê like nesse vídeo, todos os outros que você assistir aqui no canal. Então, dê o seu like, aproveita e faz isso agora. Comente alguma coisa. Isso torna você mais relevante. E se você compartilhar em algum grupo, para qualquer pessoa, qualquer grupo no seu WhatsApp, você vai fazer com que o YouTube mande os próximos vídeos primeiramente para você. Vamos lá, taca ali play! Aí estão preparando as pessoas, né, mostrando ele e ela ali em momentos antepassados ali, de confraternização, fotos íntimas e, enfim, celebrações. Vamos lá. Please give a warm welcome to Mrs. Erika Kirk. Cara, olha a quantidade de gente de pé te aplaudindo. Isso aqui realmente é extremamente emocionante, né? Olha o peso que está nas costas dela. Olha a cabeça dela já pesando para frente. Gestos apaziguadores nas mãos. Olha o vidro à prova de bala aqui, né? Para ver se mais um doidinho não conseguiu burlar aqui. Ó. Olha o tamanho disso aqui. Tem pelo menos uns mais de 10 centímetros de
um vidro ou um polímero antibalístico aqui, né? Olha a grossura disso. Olha. Pesado, extremamente pesado, muita dor. Muita dor, muito sofrimento. Parece que ela está rezando ou conversando com ele, porque depois ela fala, eu te amo, tal. E, de novo, ela sabe a responsabilidade dela. Ela não está ali só como a viúva, mas ela está ali como a defensora de continuar com essa ideia. Vamos lá. Ela falou I love you, olhando para cima, né? Parece que ela fala com o marido, né? Parece que ela fala Jesus. De novo. Respira. Entra numa introspecção. Você vê que até muda o semblante dela, né? Hello. E aí ela busca essa conotação. A gente fala muito que isso pode ser um círculo de excelência, ou seja, você entra num estado alterado daquele estado que você, de forma incontrolável, você se mantinha. Então você meio que você se coloca num estado pré-determinado para que você cesse aquelas emoções incontroláveis. Parece que ela fez todo esse ritual para começar a falar. God bless all of you for coming here from all over the world to honor and celebrate my Charlie. E ela fala dele no presente, né? Está respirando, está buscando esse estado de excelência. Just a few miles from here, 2 years ago at America Fest 2023, Charlie delivered a speech on stage for our TPUSA Faith event. Que é o Turning Point USA, né? O ponto da virada. Charlie loves speaking off the cuff. Olha como ela fala no presente e ela se coloca nessa posição emocional e vibracional para que se destaque daquilo. Eu falo muito isso no Extreme Speaker, né, que é uma mentoria só para 8 pessoas que eu dou algumas vezes ao ano, são 3 dias. O quanto que você tem que criar esse momento de se destacar de tudo aquilo que você está vivendo antes de entrar no palco, e é o que ela está fazendo aqui, para que ela consiga passar o recado dela, independente do que esteja acontecendo individualmente fora do palco. He's very good at that. Without a script. Então muita gente pode ter falado, nossa, mas ela está feliz. Não, ela conseguiu entrar num estado emocional, tanto é que quando ela sai, ela desmonta ela de novo. E fora alguns momentos, quando ela vai falar do perdão e tudo mais, mas a gente vê claramente a postura dela nesse estado de excelência, e quando ela sai, ela dá uma desmontada. So I personally didn't know what he was going to say. And what he chose to speak about that day was his submission to the will of God. He quoted one of his favorite Bible verses, Isaiah chapter 6, verse 8. Here I am, Lord. Send me. Estou aqui, Senhor. É forte, né? Abraão falava isso várias vezes. Né? Eis-me aqui, Senhor. After Charlie finished, I met him backstage, and I spoke to him, and I'll never forget this. I said, Charlie, baby,
Please talk to me next time before you say that statement. Trazendo pouco de humor. Because when you say something like that, there is so much power in that verse. When you say, "Here I am, Lord, use me," God will take you up on that. And He Foi até uma brincadeira, né? Use-me, eis-me aqui, Senhor, use-me. Deus vai aceitar isso. did with Charlie. E usou o Charlie para propagar ali os valores do Evangelho. "11 days ago, God accepted that total surrender from my husband and then called him to his side. More than anything, Charlie wanted to do not his will, but God's will. And over these past 11 days, through all the pain, never before have I found as much comfort. É uma mistura de tristeza, existe também, a gente percebe um pouco ali de ressentimento e essa firmeza da oração, da oratória. As I now do in the words of our Lord's Prayer, "Thy will be done." É muito forte aceitar isso, né? God's love was revealed to me on the very day my husband was murdered. On the afternoon of September 10th, I arrived at a Utah hospital to do the unthinkable, to look directly at my husband's murdered body. Tá vendo? A raiva. I saw the wound that ended his life. Raiva. I felt everything you would expect to feel. Eu senti coisas que eu não esperaria sentir. Raiva. Ó, caramba, aqui mais ainda. Ó, olha aqui, ó. I felt shock. I felt horror. And a level of heartache that I didn't even know existed. But there was something else too. Even in death, I could see the man that I love. Ela fala no presente, que eu amo. I saw the one single gray hair E ela traz um pouco de humor agora. on the side of his head, which I never told him about. Now he knows. Sorry, baby, I'm telling you now, but never told him. Didn't want Ela trata ele no presente, né, cara? to. I also saw this. I also saw on his lips the faintest smile. And that told me something important. It revealed to me a great mercy from God in this tragedy. When I saw that, it told me Charlie didn't suffer. Even the doctor told me. There was something so instant that even if Charlie had been shot in the operating room itself, nothing could have been done. There was no pain, there was no fear, no agony. One moment Charlie was doing what he loved. De novo, né? Sempre há um alternar de dor extrema, raiva, incapacidade, incompreensão. Arguing and debating on campus. Fighting for the gospel and truth. E esses momentos de lembranças felizes, né? Do que ele acreditava, do que ele fazia. In front of a big crowd. And then he blinked. He blinked.
and saw his Savior in paradise. Uma analogia super bonita, né? Tipo, em um piscar de olhos, ele deixou a vida e foi ver o seu Salvador no paraíso, né? Porque a morte foi muito rápida ali, né? Ele nem sabe que morreu, né? Ele nem sabe que estava prestes a, né? Foi instantâneo. And all the heavenly mysteries were revealed to him. God's love continued to be revealed to me in the days that followed. The next day on the tarmac in Air Force Two, I confronted Usha Vance. Precious. E Usha Vance é a mulher do vice-presidente. I held her hand and I told her, honestly, I do not know how I am going to get through this. She told me something. She said, you know when you're on an airplane with your kids? Ela traz uma metáfora. And it's the last 15 minutes of the flight. And things are crazy. Kids are not cooperating, toys are flying everywhere, and everyone's screaming. And you think to yourself, I cannot wait for this flight to land. And it's 15 minutes before you land. Dizendo, né, essa turbulência está prestes a acabar, mas aí vai ter outras e outras que você vai superando. Né? And she told me, you will get through these 15 minutes and the next 15 minutes after that. Usha, I don't think you realized it then, but those words were exactly what I needed to hear. But most of all, God's mercy and God's love have been revealed to me these past 10 days. After Charlie's assassination, we didn't see violence. We didn't see rioting. Olha isso agora, os aplausos, né? Porque ela fala assim, depois da morte a gente não viu violência, não vimos tumulto, depredações e mortes. Não, pelo contrário, pessoas orando, buscando a igreja. E é isso, cara, essa é a diferença a olhos nus, né? We didn't see revolution. Instead, we saw what my husband always prayed he would see in this country. We saw revival. Revivamento. E eu acho que é isso que o mundo está precisando, sabe? De novo, né? De ter princípios, ética, moral, e não ficar relativizando o crime, relativizando tudo que é errado, porque tudo tem um porquê, tudo tem um... E não respeitar a fé dos outros, respeitar o contraditório. Eu acho que o mundo está precisando muito, né, desse buscar. E outra, você buscar não vai te tornar da noite para o dia, e jamais você vai deixar de ser um pecador, mas você lutar contra o pecado, lutar contra o deslize, lutar, é o que te faz um caminho da retidão, saca? As coisas estão muito relativizadas, as drogas estão relativizadas, a violência está relativizada, né? O não escutar está relativizado demais. This past week we saw people open a Bible for the first time in a decade. We saw people pray for the first time since they were children. We saw people go to a church service for the first time in their entire lives. Charlie liked to journal. And I say this because he did it to remember important moments and sayings that affected him. And one of the things he wrote in his journal was this: every time you make a decision, it puts a mark on your soul. To those of you out there who just made that decision and took the first step toward a spiritual life, I say thank you and welcome.
Agradecendo as pessoas que começaram a se permitir, né, conhecer uma outra opção de vida, uma outra forma de pensar, uma forma de olhar o mundo. One day I hope you look back and realize it was the most important decision of your life, because it is. All of you who are already believers, it is your job to shepherd these people. Do not take that lightly. Water the seed of their faith. Protect it and help it grow. É isso que ela está dizendo, é extremamente importante. Não é porque você decidiu se tornar uma pessoa melhor, sem pecados e mais reto, mais santificado, vai te tornar uma pessoa que não vai ter deslizes, que não vai ter tentações. Pelo contrário, né? Parece que quando você justamente busca essa transformação é onde você vai ser mais tentado, onde você vai... Parece que o mundo te dá opções para o deslize. E aí você tem que regar. Uma vez tem uma metáfora de um sábio chinês que diz assim: dentro de mim eu tenho 2 cães, um do amor e um da raiva, da ira. Aquele que eu alimentar é o que vai predominar. E é isso, é o regar, é o constante. Every day as Charlie rode into the office, he would go through his contact list. And I know there's many of you who were impacted by this. He would go through his contact list and send Bible verses for the day. He knew that faith was a habit. Olha lá, a fé é um hábito. E provocar a fé nos outros é um hábito também. The more you live it, the more it grows. But know this too. The seed has only just been planted. Olha isso, cara. Uma semente acaba de ser plantada. Olha o olhar dela, né? Tipo, vocês não acabaram com ele. Pelo contrário, agora que ele vai permanecer para sempre, né? Fora do seu lado humano, mas para esse lado metafísico, né? Das ideias. The enemy will tempt you the most in a time like this one. God will always be there for you, but you must choose to mark your soul again and again in the direction of Christ. Amém. Porque é o seguinte, cara, tudo aquilo que você faz hoje vai impactar o seu futuro. Tudo, 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 tudo. Pray again. Read the Bible again. Go to church next Sunday and the Sunday after that, and break free from the temptations and shackles of this world. Ela fez o contato visual com alguém ali, vocês viram, né? Being a follower of Christ is not easy. It's not supposed to be. Jesus said, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. He said he would be persecuted. He said we would be persecuted. And Charlie knew that and happily carried his cross all the way to the end. And I want all of you to know, while Charlie died far too early, he was also ready to die. There was nothing he was putting off. There was nothing that was too hard or too painful, or nothing that he just felt like he didn't want to do it. He left this world without regrets. He did 100% of what he could every day. But I want you to know something. Vocês percebem, né? E ela vai fazer isso sempre, né? Às vezes ela não consegue ser simplesmente a oradora das ideias às quais ela quer passar. Vem um momento de tristeza, um momento da viúva, vem um momento da líder, vem um momento do ódio, né? Da raiva. Charlie died with incomplete work. Você viu?
but not with unfinished business. But I will miss him. I will miss him so much because our marriage and our family were beautiful. Olha isso. Olha a tristeza, né, de falar do casamento, dos filhos. They still are. The greatest cause in Charlie's life was trying to revive the American family. When he spoke to young people, he was always eager to tell them about God's vision for marriage and how, if they could just dare to live it out, it would enrich every part of their life in the same way that it enriched ours. E aí muita gente diz, mas existem casamentos que são ruins. Sim, claro, e isso não invalida todos os outros. É isso que as pessoas precisam entender. Não é porque tem policiais ruins que você vai invalidar todos os policiais. Não é porque tem pais ruins que você vai invalidar todos os pais. Não é porque algumas pessoas não têm um referencial de pai que você não vai festejar o Dia dos Pais. Não é porque você tem não tem um casamento ou uma união tradicional que você vai querer destruir o casamento, a união tradicional. Você entende? É a convivência. E essa convivência que muitas vezes é trocada de lugares como se um lado quisesse destruir o outro, mas a gente vê que é exatamente ao contrário, no seu falar e no seu agir. And someone once asked me how Charlie and I, how we kept our marriage so strong when he was busy traveling. And our little secret, it was love notes. Every Saturday, Charlie wrote one for me, and he never missed a Saturday. And in every single one of them, he'd tell me what his highlight was for the week, how grateful he was for me and our babies. And always at the end, he would always end it with asking the most beautiful question. He'd always end it by asking, please let me know how I can better serve you as a husband. Isso é uma coisa muito bonita que daqui a pouco ela vai falar, né? Homens, sejam os líderes das suas casas e das suas mulheres, mas sejam líderes que dê orgulho de seguir. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Isso não é submissão. Isso é ter orgulho e prazer de ter um líder forte. É engraçado que as pessoas falam muito disso, né? O líder nas empresas, o líder na sociedade, o líder ao qual você gosta de ser banhado pelas suas ideias, ser persuadido pelas suas ideias, né? Nadar naquela imensidão daquelas iguarias, né? Do que ele representa, mas quando você fala dentro de casa parece que é algo extremamente ruim, né? Então, de novo, você ser um pai ao qual sua mulher tem orgulho de você, você ser uma mulher ao qual você, homem, tem orgulho de tê-la ao seu lado, os filhos e ter orgulho dos seus pais. Ricardo, mas nem sempre é assim. Claro que nem sempre é assim, mas não pega a exceção para criar uma regra. É isso que a gente bate muito. As pessoas estão pegando exceções para criar regras. Charlie perfectly understood God's role for a Christian husband. A man who leads so that they can serve. E para que sinta orgulho e prazer nesse líder, nessa liderança. To all the men watching around the world, aí muita gente fala, mas isso é machismo. Não, isso é responsabilidade. Não é machismo, não, é responsabilizar, trazer para si. Não que o outro não possa fazer tanto quanto, mas é papel do avatar, do arquétipo, essa responsabilidade. E aí relativizar até essa responsabilidade. O Fiuk até quer desconstruir o macho hétero. Ele quer desconstruir tudo aquilo. E aí tudo fica relativizado. Aí é fácil, né? Você botar qualquer coisa no lugar.
accept Charlie's challenge and embrace true manhood. Masculinidade é diferente de machismo. É isso que atacavam muito ele também. Ah, é porque ele era sexista, machista. Porque ele acreditava que ele era o responsável em prover, em proteger a família dele. Em ser um líder espiritual, ser um líder que traz as pessoas para o correto, para o certo. Uma liderança a qual as pessoas têm um orgulho por exemplar, ou não por dizer, mas ser um exemplo, um ato exemplar. Be strong and courageous for your families. Love your wives and lead them. Olha lá, é isso que muitas feministas, elas acham que isso é ruim, é submetido. Não, não é. É liderar justamente no caráter. É liderar justamente naquilo que, não por imposição, mas por prazer, por orgulho. E ambos têm orgulho um do outro. E ambos têm orgulho da família e que se doem para que aquilo seja realizado com cada vez mais maestria. É isso que as pessoas distorcem. Love your children and protect them. Be the Ame os seus filhos e proteja-os. Não deixe o Estado tomar conta do teu filho, não deixe o Estado tomar conta da tua família, não deixe a novela tomar conta da tua casa, não deixe que esses costumes superficiais invadam o seu lar e naquilo que você acredita e que acha que você tem que ser submetido a isso, que é fugaz. Onde já se viu o Estado tomar conta daquilo que seu filho vai se tornar? Não deixe, não. spiritual head of your Olha lá, seja o líder espiritual, aquilo que eu acabei de falar, né? home. But please be a leader worth following. Que vale a pena ser seguido, senão tá fora. Your wife E são essas coisas que ele falava que as pessoas falam, nossa, ele é machista, nossa, ele é sexista. Your wife is not your servant. É isso aí, Your wife is not your employee. é isso aí. Your wife is not your slave. Yeah. She is your helper. You are not rival. Helper, no sentido justamente de construção, de estar junto e um impulsionar o outro para cima, para frente. É isso aí, vocês não são rivais, são complementos. You are one flesh working together for the glory of É isso God. aí. E o que é glória de Deus? Os preceitos, a moral, a ética. Ai, Ricardo, mas tem tantos falsos moralistas, tantos pastores. Pois é, são falsos moralistas, não é a regra. São pessoas que, em nome disso tudo, cometem uma porrada de coisas erradas. Mas, de novo, isso não é o que é. Isso é justamente pessoas, são lobos em peles de cordeiro. E aí você não deve, você, que nem eu falo, se você não tem a honestidade intelectual de entender isso, pelo amor de Deus, né? Você está deixando que outras pessoas decidam por você, criem uma realidade por você. Vamos lá. I was Charlie's confidant. I was his vault. His closest and most trusted advisor, his best friend. I poured into him and loved him so deeply, empowered him, because his love for me drove me to be a better wife. Every day he honored me, and I prayed that I could be the wife that God needed me to be for my husband. Olha a reciprocidade, né? Tudo que é no caminho de ética, de moral, do amor, do ágape, há uma reciprocidade para cima. Women, I have a challenge for you too. Be virtuous. Our strength is found in God's design for our role. We are the guardians. We are the encouragers. We are the preservers. Guard your heart. Everything you do flows from it.
And if you're a mother, please recognize that is the single most important ministry you have. Que é manter todos esses preceitos, toda essa carga que vai fazer com que as próximas gerações, que os seus filhos, vendo isso, ouvindo isso, mimetizando isso, né, fortaleçam cada vez mais. Por isso que um lado odeia a estrutura familiar, odeia a religiosidade, odeia você reverenciar os seus, você entende? Eles odeiam demais isso, porque isso é muito forte, é isso que dá a base de uma estrutura forte, sólida, que foi o que eu te falei, que nos trouxe até aqui. Não tem na história da humanidade, onde a família foi o centro, onde sempre houve um Deus ali a ser cultuado, um preceito, um caminho de bondade, um caminho de reciprocidade, um caminho dessa forma de preservar o que sempre funcionou. Que não é, como ela disse o slave, né, pela escravidão, pela obrigação, pela ordem, não, mas por amor. Mas é que eu falo, o binário para entender isso é complicado. In our home, because Charlie traveled a lot, we tried to travel with him where we could. But I made sure that when Charlie returned from work, it was his sacred landing place, away from the worries of the world. Que eu falo, em alguns momentos ela vira oradora ali, né? Ela meio que se afasta, vai lendo, é uma coisa mais fria, né? Tem momentos mais frios. I didn't make him feel guilty for being away too long or too much or getting home too late. I always told him, home is here for you and it'll be ready for you. And I made it into this place where he wanted to be as soon as possible when he was on the road. There was no keeping score between us. We were a team. Boa. Não era uma competição, não era um time. Working together for the same mission. I never Que negócio, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Pelo contrário, Jesus já dizia, né? Pega a tua cruz e me segue, porque não vai ser fácil. wanted to be the one standing between Charlie and the task that God. Uma coisa interessante aqui, que me veio um insight agora. Muitas vezes as pessoas acham que a fé ela é só metafísica, que a fé ela é simplesmente um ato de contrição entre você e a sua consciência e, enfim, a sua submissão ao sagrado. Mas não, cara, a fé ela se constrói em comportamentos palpáveis todos os dias, em comportamentos observáveis todos os dias. E que muitas vezes a gente vê pessoas pregando justamente o ao contrário daquilo que diz. Você vê o Lancelotti, o padre Lancelotti, ele esbravejando o ódio, o não perdão sobre justamente pessoas comuns. São essas coisas que a olhos nus você vê, você percebe a falta de humanidade com pessoas comuns. E as pessoas estão abrindo seus olhos, suas mentes, as suas percepções. Que a coisa está tão fétida, ela está tão escancarada, ela está tão imoral, ela está tão ilegal, que as pessoas cansaram disso, ao nível mundial. Cansaram. Prepared for him. Had set for him. E olha que interessante, hein? Eu falei de um sacerdote. Ah, então um sacerdote indica que ele é totalmente purinho e dedicado e levando a palavra ao seu dia a dia, comportamental, espiritual e mental. Temos aí um exemplo. And I knew Charlie would always do his best to help me with the same. My marriage with Charlie was the best thing that ever happened to me. And I know it was the best thing that ever happened to him as well. He wanted everyone to experience that joy. And that's what's so beautiful about God's design for marriage, is that everyone can. E é isso que ele propunha também nas universidades, né? Constitui uma família, vá atrás da sua casa, da sua tenda, né? Tenha os seus filhos, né?
continue esse legado, continue esse propósito. É difícil, mas traga isso com você. I could talk endlessly about it, and years to come I will. But Charlie's mission, above all, was aimed directly at those who aren't married. He named his organization well. He knew things were not right with America, and especially with young people, and they needed a new direction. O turning point, né? Charlie passionately wanted to reach and save the lost boys of the West. The young men who feel like they have no direction, no purpose, no faith, and no reason to live. E é isso que a gente estava falando, né? O quanto que esse lado que tudo vale, tudo pode, tudo é experimental. E a gente já viu que isso, em décadas passadas, séculos passados, milênios passados, você vê isso em escritos de todos os lugares do mundo, o quanto que isso, essa desordem, o caos, não se perpetuam. Eles te levam justamente para a perdição, para a morte. Isso, ele extrapola o ato religioso, ele vai para o ato comportamental do que a gente viu em todas as histórias, em todos os mitos de várias culturas diferentes. O que é pregado hoje para os jovens adultos, inclusive, nas faculdades, é esse caos, onde tudo é relativizado, onde não há um culpado, sempre o culpado é o outro, nunca eu. Sem responsabilidade, um Estado que cuida de tudo. Onde já se viu uma instituição cuidar de você? Ela pode cuidar de coisas genéricas e coisas que não vão se envolver com a tua família, com a tua cultura, com a tua religiosidade, com o teu pensar, com o teu livre-arbítrio. Mas ele tem que pensar naquilo que é estrutural. E não é o que a gente vê, as pessoas olhando para o Estado como se fosse um pai. O pai tem que estar dentro de casa. Então a destruição dessa figura do pai e da mãe dentro de casa abre caminho para que o Estado seja o seu pai, que o partido seja a sua mãe. Pensa nisso. The men wasting their lives on distractions and the men consumed with resentment, anger, and hate. Charlie wanted to help them. He wanted them to have a home with Turning Point USA. And when he went onto campus, he was looking to show them a better path. Ou seja, um caminho melhor na consciência dele e que vamos discutir esse caminho, né? And a better life that was right there for the taking. He wanted to show them that. My husband, Charlie, he wanted to save young men just like the one who took his life. Uau! Ele queria salvar justamente aquelas pessoas. Ah, mas ele não era a favor de armas. Você entende o binário, como ele não consegue pensar numa situação? Ah, mas ele era a favor de armas e as armas mataram ele. Pois é, não foram as armas que mataram ele. Foram pessoas más. E isso não implica em, então por causa dos maus, eu vou tirar as armas dos bons para que eles possam se defender. E aí o criminoso não vai se importar com isso e vai continuar tendo as armas. Então você vê o quanto que o binário ele é raso no seu raciocínio, mas foram décadas, né, pensando assim. Mas se não tivesse armas, o cara conseguiria de outra forma. Gente do céu, não são armas que matam, são pessoas que matam. A arma que mais mata no mundo, sabe qual que é? Faca de cozinha. Então nós vamos tirar as facas de cozinha porque idiotas usam facas de cozinha para cometer os seus rompantes de ódio. Você entende isso? Que não é o meio, mas é o mensageiro que é mais importante do que o meio, que o cara vai arrumar de alguma forma o pulsar dele, e aí você tira a opção que o outro lado tenha aquela mesma objeto para se defender, mas o binário, belão, tá vendo, defendi as armas, morreu com uma arma. É brincadeira, né? E isso é muito forte, né? Ele defendia justamente aquele, e o público dele era justamente aquele o qual matou ele. Por quê? Porque algo bateu, algo incomodou,
algo não tinha resposta, e aí, como ele não tinha resposta naquilo que botaram na cabeça dele para ele acreditar, aí ele ficou gritando: não passarão, não passarão, recua, fascista, recua. Por quê? Porque ele não consegue dialogar, ele não consegue sustentar aquelas mentiras que contaram para eles, e aí eles fazem o quê? Querem anular o outro lado. Então, quando você vê uma atitude dessa, você vê claramente que o outro lado perdeu, que o outro lado não se sustenta. E a gente vê isso acontecendo várias vezes pelo mundo, né? As pessoas tentando a todo custo eliminar os seus opositores. Em todos os âmbitos. Pesado isso, hein? That young man. E ela sabe o que vai falar agora, que é muito pesado para ela. Olha lá. That young man. On the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. Olha como ela tá com raiva, cara. That man. Meu Deus do céu, olha como é pesado. Ela quase não quer falar, ela não quer soltar essas palavras. Ó. That young man. I forgive him. Meu Deus do céu. A parte humana não quer dizer. Mas no que ela acredita, naquilo que é maior do que qualquer regra humana, naquilo que até o marido dela acreditava, quer dizer, quer proferir, quer manter. Isso é uma superação dos seus próprios desejos. Isso é uma superação das suas próprias vontades em algo maior, pelo correto, pelo certo. Ai, todo mundo chorando, né? É muito pesado ela falar uma coisa dessa. E lembrando, o perdoar, o binário não entende isso, né? Ah, esse perdoou, solta ele. O perdoar não significa que a pessoa não vai justamente cumprir ali com os seus desígnios sociais, que é um julgamento correto, um julgamento com penas individualizadas, um julgamento que começa na primeira instância, um julgamento que tem ali todas as prerrogativas constitucionais. Isso é o viver em sociedade, isso é a parte humana. Ela está dizendo uma parte muito mais elevada, que é a parte espiritual. Então, quando você perdoa, na realidade você está tirando da tua mente esse ódio e se libertando desse ódio para que a tua cabeça pense em outras coisas muito mais propositivas do que a vingança, do que o destruir, mas sim perdoar. Então, perdoar, ele diz muito mais de você do que com o outro que está sendo perdoado. O outro não precisa nem saber que está sendo perdoado, mas é você que tem que tirar do seu coração esse ódio e esse tempo que você gasta com esse ódio. Saca? I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love, and always love. Love for our enemies and love for those who persecute us. O que é isso também? É uma coisa que o binário também não entende, né? Você amar o seu inimigo é para que ele se transforme numa pessoa melhor, para que se ele transforme numa pessoa boa,
numa pessoa que entenda esses desígnios do sagrado. Então, quando você é colocado nessa situação de, cara, eu rezo pelo meu inimigo para que justamente para que o coração dele seja trocado, para que a mente dele, a razão dele seja trocada, que aconteça alguma coisa que faça com que ele mude e não permaneça naquele caminho. Esse é o propósito de você rezar pelo seu inimigo. Não para que ele continue sendo o que ele é, mas para que ele transforme-se em todos os aspectos espirituais, mentais, de alma. The world needs Turning Point USA. It needs a group that will point young people. E eu acho que isso tem que ser necessário e que isso se replique aqui no Brasil, cara. Eu acho que isso tem que ser replicado em todas as partes do mundo. Você mostrar aos jovens e os jovens adultos que existem outras formas de pensar além daquelas que eles foram doutrinados. Away from the path of misery and... E detalhe, né? Doutrinados por uma ideologia politizada, entendeu? Colocando a política junto dessa ideologia. Sin. It needs something that will lead people away from hell in this world and in the next. It needs young people pointed in the direction of truth and beauty. E beleza, quando a gente fala, é realmente a beleza da estética, a beleza justamente da harmonia, que a gente está vendo aqui que muitas coisas são colocadas a nível do belo, e no belo, quando a gente fala, não da beleza individual que eu prefiro no outro, mas na estética como algo universal, as proporções, a limpeza, a proporcionalidade, saca? Tipo, não é o belo no singular, mas no macro. As pessoas elas estão sendo obrigadas a gostar do barulho, da sujeira, do quebrado, da falta de estética, do lixo, da desordem, do caos. Isso não é natural. Tudo tem proporção no universo, na natureza. E isso não quer dizer uma única coisa. Você vê a natureza, o quanto que ela é diversificada, mas toda ela, independente do tamanho, da cor, do formato, ele tem proporcionalidade, ele tem proporções universais. É só olhar para aquilo que já é natural, mas parece que muitas pulsões esquizofrênicas, doentias, depressivas, foram colocadas para o mundo como algo natural e belo e estético. Estético, quando eu falo no nível mais alto da palavra, quando a gente fala de estética. Faz sentido para você? And so I promise you today, every part of our work will become greater. I am tremendously honored to be the new CEO of Turning Point USA. Ela está tomando o lugar do marido aqui, está se anunciando como a CEO da Turning Point USA. E foi aclamada. E ela sabe o peso que isso vai ser, né? E o risco que isso vai ser, né? I do not take that lightly. Charlie and I were united in purpose. His passion was my passion, and now his mission is my mission. Everything that Turning Point USA built through Charlie's vision and hard work, we will make 10 times greater through the power of his memory. Amém, que faça. Chapters will grow. Thousands of new ones will be created. TPUSA Faith will add thousands of new pastors and congregations. Amém. And yes, campus events will continue. And we will E os eventos no campus continuarão. continue to hold debates and dialogue. E realizar debates e diálogos. É isso, debates e diálogos. E é esse misto, né? É um misto de dor, raiva, a Siri aqui se intrometendo. E o lado da mulher, né? Da viúva. The First Amendment of our Constitution is the most human amendment. We are naturally talking beings.
naturally believing beings. And the First Amendment protects our right to do both. No assassin will ever stop us from standing up to defend those rights, ever. Que é o direito de se expressar, de falar. Eu falei no início, segunda emenda, primeira emenda, enfim. Mas acho que é a primeira emenda, né? Because when you stop the conversation, when you stop the dialogue, this is what happens. É isso que acontece, é a exterminação do outro. When we lose the ability and the willingness to communicate. Por isso que eu falo, cara, comunicação é tudo, comunicação é tudo e tudo é comunicação. Todas as suas outras habilidades estão ligadas à comunicação. Por isso que, mais uma vez, mestre da persuasão, vai lá, considere só assistir o vídeo da apresentação. Ó. Escaneia aqui o QR Code ou vai no primeiro link fixado aqui no comentário, dá uma olhadinha lá, 2 dias presenciais comigo para você dominar, você ser esse para-raio, você ser esse propagador, você ser esse megafone daquilo que você acredita. We get violence. And as I stand here now and I look at this beautiful photo of my husband in front of me hanging in the stadium, I think of my husband 13 years ago. I hadn't met him yet. He was 18 Quando ele tinha 18 anos. years old. A man barely out of high school. Running around the halls of the RNC without $1 in his pocket and a single contact in his phone. Ou seja, uma pessoa extremamente comum, sem pessoas conhecidas ao lado dele, influentes. Através da comunicação, ele conseguiu tocar muitas pessoas, milhares e milhões de pessoas pelo mundo. Por isso que eu falo, de novo, a comunicação é a principal habilidade que você tem para desenvolver e para você obter o seu sucesso, seja ele qual for. People who saw him said that he didn't know what he was doing, but he did. He did know what he was doing. He knew exactly what he was doing. He was going to change the world, and he did. Charlie's life was a turning point for this country. It was a miracle. Let that miracle that was Charlie's life be your turning point as well. Vamos aqui para o finalzinho. Proud. God bless you all and God bless America. E aí ela desmonta. Olha o semblante como muda. Os ombros, a postura. Como os ombros, a cabeça pesam de novo, assim como ela chegou. Ela sabe que não vai ser fácil. E ela desmonta. Pois bem, senhoras e senhores, é como a gente viu aqui, é um misto de mulher, líder, exemplo, mensageira, um institucional também, que é a organização, tudo misturado. A raiva do ser humano e a busca justamente de você se tornar uma pessoa melhor. Você se tornar uma pessoa melhor a cada dia não te impede, de novo, de você ser tentado, de você escorregar, de você ter deslizes, mas que você se culpe por isso. Isso é importante, porque não é só, se eu errar, vão me perdoar, Deus vai perdoar, ou eu mesmo me perdoar. Não, não. Senão vira, de novo, vira o caos. Você pode até acontecer, mas que isso lhe vai causar dor e sofrimento, por ter caído, por ter desviado. Então, muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas não era tão correto, não era tão... Isso não impede, as pessoas são pecadoras.
Agora, você não buscar andar na retidão, andar no caminho certo e tudo mais, aí sim você pode, aí sim é uma obrigação sua. E quanto mais você andar, você não dá espaço, esse é o grande segredo. Quanto mais você regar, quanto mais você fizer, quanto mais você buscar a moral, a ética, a retidão, o perdão, a santificação, como é que Jesus agiria numa situação dessa aqui? E ele não foi inanimado, ele não foi inoperante. Quando ele precisou, ele saiu dando chicotada nos vendilhões do templo, né? Chutando todas as barracas lá. Então, muitas vezes acha que Jesus é só submissão. Não, não é isso. É ação com propósito, que é bem diferente. Pessoal, mais uma vez, eu falo para você considerar, dar uma olhadinha aqui no Mestre da Persuasão, porque, como eu digo, cara, é um treinamento de 2 dias presencial para que você realmente se torne o grande alto-falante daquilo que você quer. O grande promotor, o grande propagador. Você quer o quê? Se tornar um vendedor melhor, um líder melhor, uma pessoa mais fluente, uma pessoa muito mais comunicativa, mais segura? O que você quer? Você quer se tornar uma pessoa mais interessante na sua vida, nas redes sociais e tudo mais? Mestre da Persuasão. Você pega desde o lado mais profissional, que é venda, é ganhar grana, é você se tornar uma pessoa muito mais eloquente, persuasiva, até o lado mais de relacionamento mesmo, relacionamento até amoroso. Como é que eu me posiciono? O que eu exponho? Como é que eu olho? Como é que eu vejo? Como é que eu analiso a comunicação desse outro aí? Tudo isso está no Mestre da Persuasão, beleza? Não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais. Tchau, 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 tchau.